Houve um tempo em que minha casa era um lar. E então, sem aviso, ela se tornou uma zona de guerra. Uma guerra silenciosa, travada entre as paredes que deveriam me proteger. Uma guerra onde as maiores vítimas foram as pessoas que eu mais amava no mundo. Esta não é uma história sobre o fim de um amor. É a história de como eu sobrevivi à guerra que aconteceu dentro de casa, e de como nas cinzas do que eu chamava de vida eu me encontrei. Meu nome poderia ser o seu. E talvez por isso você precise ouvir o que eu tenho a dizer. A memória mais teimosa que eu tenho daquela vida é o cheiro de café. Era um ritual. Todas as manhãs, por volta das 6h15, o aroma subia pela escada e se infiltrava no nosso quarto, um convite gentil para começar o dia. Era o cheiro da normalidade, da segurança. O cheiro de um amor que eu acreditava ser sólido como a velha mesa de carvalho da nossa cozinha. Nossa vida era uma colagem de momentos felizes, pregados na porta da geladeira. Desenhos coloridos dos nossos filhos, com bonecos de palito e sóis sorridentes. Um bilhete amassado dele, de anos atrás, dizendo: "Não esquece o pão, te amo." Uma foto de férias, nós 4 espremidos, com areia no cabelo e sorrisos que pareciam eternos. Eu olhava para aquela porta de geladeira e via o mapa da nossa felicidade. Um território seguro, inexpugnável. Eu amava ser mãe. Amava o caos das manhãs, a corrida contra o relógio para vestir uniformes, preparar lanches, encontrar o par de meia perdido. Amava os abraços apertados na porta da escola, os "eu te amo, mamãe", que eram o combustível para o meu dia. Amava ser esposa. A cumplicidade de um olhar trocado por cima da cabeça das crianças, a mão dele procurando a minha durante um filme, a certeza de ter um parceiro, um cúmplice, um amigo. Nós éramos um time, pelo menos, era o que eu acreditava. A vida tinha uma trilha sonora previsível e reconfortante, o barulho dos talheres no jantar, as risadas das crianças ecoando pelo corredor, o som da chave dele na porta no fim do dia. Eram as notas musicais da minha paz. Eu construí minha identidade sobre esse alicerce. Eu era a esposa de, a mãe de, e isso me bastava, me preenchia. A ilusão é uma coisa perigosa. Ela tece um casulo tão confortável que você se esquece que ele é frágil. Você se acostuma com o calor, com a penumbra, e acredita que aquilo é o mundo inteiro. Meu casulo era perfeito, até que, em uma terça-feira absolutamente comum, ele se rasgou. Não houve um estrondo, não houve um terremoto, houve apenas o brilho de uma tela de celular, deixada por engano sobre a cama. Uma notificação. Um nome que eu não conhecia. Uma mensagem que não deixava espaço para dúvidas. O ar dos meus pulmões desapareceu. O som do mundo se tornou um zumbido distante. Lembro de ter olhado ao redor do nosso quarto, o quarto que compartilhamos por 12 anos, e tudo parecia estranho, como um cenário de filme. A foto na mesa de cabeceira, o livro dele aberto, as minhas roupas no armário. Nada daquilo me pertencia mais. Porque tudo aquilo era parte de uma história que, naquele exato segundo, eu descobri ser uma mentira. O chão não some debaixo dos seus pés de uma vez. Primeiro ele racha. Uma fissura fina, quase invisível. Depois, as rachaduras se espalham, rápidas como um relâmpago, e de repente, você está em queda livre. A dor da traição foi brutal. Física, era um peso no meu peito que me impedia de respirar fundo. Era um nó na minha garganta que me fazia engolir o choro a todo instante. Eu achava que aquilo era o fundo do poço. Eu achava que a humilhação, a tristeza, a sensação de ter sido apagada era o pior que poderia me acontecer. Mal sabia eu que o inferno tinha um porão. E eu estava apenas no primeiro degrau. A conversa que tivemos naquela noite não foi uma conversa. Foi o fim de um mundo. As palavras dele eram frias, distantes. Não havia remorso, apenas uma praticidade cruel. E foi ali, na ausência de qualquer emoção da parte dele, que eu entendi. O homem que eu amava já não existia. No lugar dele, havia um estranho com o seu rosto. Um estranho que me olhava como se eu fosse um obstáculo, um problema a ser resolvido. E então, ele declarou guerra. O divórcio não foi sobre dividir bens. Foi sobre me destruir. A nossa casa, antes um santuário, virou um campo de batalha. Cada objeto, cada memória se tornou uma arma. Mas a artilharia mais pesada, mais cruel, ainda estava por vir. O território que ele realmente queria conquistar não era a casa, ou o carro.
Era a mente e o coração dos nossos filhos. Começou de forma sutil, um comentário maldoso disfarçado de preocupação. A mamãe parece tão cansada ultimamente, não é? Acho que ela não está bem. Depois, as visitas que terminavam mais cedo. As ligações que não eram atendidas. Os planos de fim de semana cancelados em cima da hora, com desculpas que eu sabia serem mentiras, mas que meus filhos, na sua inocência, acreditavam. A alienação parental é um veneno administrado em pequenas doses, um gotejamento constante de desconfiança e ressentimento. Eu via mudança nos olhos deles. O abraço do meu filho, antes forte e demorado, se tornou rápido, quase protocolar. O olhar da minha filha, antes cheio de admiração, agora carregava uma sombra de dúvida, de acusação. Um dia, ela chegou da casa do pai e me disse, com a voz séria que só uma criança de 7 anos consegue ter: papai disse que você não gosta que eu me divirta com ele. É por isso que você está sempre triste. Meu coração se partiu em 1.000.000 de pedaços. Como eu poderia explicar a ela que a minha tristeza não era por ela, mas pela perda de tudo que eu conhecia? Como eu poderia lutar contra as palavras do herói dela, do pai que ela amava, sem parecer a vilã da história? Eu estava sendo apagada da vida deles, pincelada por pincelada. Cada mentira sussurrada em seus ouvidos era uma facada na minha alma de mãe. Eu me tornei a mãe instável. A mãe ocupada demais. A mãe que não entendia. Ele estava construindo uma narrativa onde eu era a única culpada pela nossa família desfeita. E ele, o pai heróico que tentava proteger os filhos da minha suposta loucura. As noites se tornaram meu maior inimigo. Eu passava horas acordada, revirando pilhas de papéis, processos, petições, laudos. Palavras frias e técnicas que tentavam descrever a agonia da minha vida. Eu lia acusações absurdas sobre mim, mentiras descaradas transformadas em documentos oficiais. E o pânico me consumia, o medo de que alguém, um juiz, um perito, pudesse acreditar naquelas palavras. Cada audiência era uma tortura. Eu me sentava naquela sala fria, sob a luz fluorescente, e sentia os olhares sobre mim. Eu tentava explicar a manipulação, a guerra psicológica, mas as palavras pareciam insuficientes. Como traduzir um olhar de desprezo do seu filho para a linguagem jurídica? Como provar que esqueci de te avisar era na verdade um ato deliberado de crueldade? O sistema muitas vezes é cego para as feridas da alma. Ele procura por hematomas, por provas concretas, e a manipulação emocional é um fantasma. Ela assombra, mas não deixa digitais. Eu me sentia completamente sozinha. Amigos bem-intencionados diziam: você precisa ser forte, pense nas crianças. Mas eles não entendiam a profundidade da batalha. Não era uma luta justa. Era uma guerrilha, travada nas sombras, na mente dos meus filhos, e eu estava perdendo. A dúvida se instalou em mim como uma doença. Será que eu era mesmo uma boa mãe? Será que ele tinha razão? A voz dele, cheia de acusações, começou a ecoar na minha própria cabeça. Você é fraca. Você é instável. Você não consegue. Eu me olhava no espelho, e não reconhecia a mulher que via. Havia olheiras profundas, um olhar assustado, uma palidez de quem não via a luz do sol há muito tempo. Eu estava desaparecendo. Me tornando o fantasma que ele dizia que eu era. O ponto mais baixo chegou em uma tarde de domingo. Era meu dia com as crianças. Eu planejei tudo. Piquenique no parque, sorvete, filme em casa. Esperei. O relógio marcava 3 horas, depois 4, depois 5. O sol começou a se pôr. Eu liguei dezenas de vezes. Nenhuma resposta. Finalmente, às 8 da noite, ele atendeu. Ah, desculpe, acabamos nos empolgando em um programa e perdemos a hora. Eles já estão dormindo. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Naquela noite eu desabei. Chorei no chão da cozinha, um choro silencioso, sem lágrimas, que vinha do fundo da alma. Era o choro da derrota. Da impotência. Eu senti que não tinha mais forças. Que ele tinha vencido, que tinha conseguido me tirar a única coisa que me mantinha de pé. Meus filhos. Naquele momento, na escuridão da minha cozinha, eu considerei desistir de tudo. E foi ali, no chão frio, no ponto mais profundo da minha escuridão, que algo mudou. Talvez tenha sido o esgotamento total. Quando você não tem mais nada a perder, um tipo estranho de liberdade surge. A voz dele na minha cabeça, as acusações, o medo,
tudo ficou em silêncio por um instante. E nesse silêncio uma outra voz, muito pequena, quase um sussurro, falou. Era minha voz, e ela dizia, não. Apenas isso, não. Não. Eu não vou deixar ele vencer, não vou deixar ele me definir, não vou desistir dos meus filhos, não vou desistir de mim. A coragem não chegou como um trovão. Não foi um momento cinematográfico de revelação. Foi uma escolha, uma decisão silenciosa e teimosa, feita no chão da cozinha, às 10 da noite de um domingo. A decisão de parar de ser a vítima da história dele, e me tornar a heroína da minha. No dia seguinte eu levantei da cama. Foi a primeira vitória. Eu me olhei no espelho, e pela primeira vez em meses, eu não vi uma derrotada, eu vi uma sobrevivente. E vi as cicatrizes que estavam se formando. Decidi naquele momento, que elas não seriam um mapa da minha dor, elas seriam a prova da minha força. A primeira coisa que fiz foi mudar de advogado. Eu precisava de alguém que não apenas entendesse de leis, mas que entendesse de guerras. Alguém que visse além dos papéis e enxergasse a manipulação. Encontrei uma mulher, uma advogada, que me olhou nos olhos e disse, eu acredito em você. Agora, vamos trabalhar. Pela primeira vez, eu não estava mais sozinha na trincheira. A segunda escolha foi buscar terapia. Eu precisava de um lugar seguro para desabar, para gritar, para chorar, sem ser julgada. Um lugar para entender que a culpa que eu sentia não era minha, que a raiva era justificada. Minha terapeuta me deu ferramentas, não armas para lutar contra ele, mas ferramentas para me reconstruir. Ela me ensinou a validar meus próprios sentimentos, a reconhecer os gatilhos da manipulação, a colocar a minha máscara de oxigênio primeiro para depois poder ajudar meus filhos. Comecei a escrever um diário. Eu colocava no papel tudo o que ele dizia, tudo o que as crianças repetiam, as datas, os horários, os incidentes. No começo, era apenas uma forma de esvaziar a mente. Mas logo, aquele diário se tornou minha maior prova. O padrão da manipulação estava ali, em tinta preta no branco. Não era coisa da minha cabeça. Era real. A batalha judicial continuou, mas algo em mim havia mudado. Eu não entrava mais nas audiências com medo, eu entrava com fatos. Com a calma de quem sabe a verdade. Eu parei de reagir às provocações dele, aprendi a arte do rochedo cinza. Ele me atacava, e eu permaneci imóvel, sem oferecer a reação emocional que ele tanto desejava. A energia dele, não encontrando onde se agarrar, começou a se dissipar. A parte mais difícil e mais importante foi a reconstrução das pontes com meus filhos. Eu sabia que não podia lutar contra as palavras dele com mais palavras. Eu não podia dizer o papai está mentindo. Isso só os colocaria no meio de um fogo cruzado ainda maior. Eu precisava mostrar a eles com atitudes quem eu realmente era. Eu criei um novo lar, um apartamento menor, mais simples, mas que se tornou nosso santuário. Um lugar de paz, de previsibilidade e de verdade. As regras eram claras, a rotina era consistente. Não havia jogos, não havia drama. Havia apenas amor. Quando eles estavam comigo, meu foco era 100% neles. Celulares desligados, trabalho de lado. Nós cozinhávamos juntos, líamos histórias, jogávamos no chão da sala. Eu criei um ambiente tão seguro e amoroso, que a toxicidade do outro lado começou a parecer estranha para eles. Houve momentos de retrocesso. Dias em que eles voltavam da casa do pai distantes, repetindo alguma acusação. Nesses momentos, eu respirava fundo, eu não discutia. Eu me ajoelhava, olhava nos olhos deles e dizia, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim. Eu te amo incondicionalmente. E eu estou aqui. E então, eu mudava de assunto, e os convidava para fazer algo que eles amavam. Eu me tornei um porto seguro. Consistente. Inabalável. Aos poucos, a maré começou a virar. Pequenas coisas. Minha filha, um dia me abraçou e disse, mãe, aqui em casa é tão calmo. Meu filho começou a me ligar no meio da semana, só para contar do seu dia na escola. Eles começaram a questionar as narrativas. A perceber as contradições. A verdade pacientemente encontrou o seu caminho. O amor verdadeiro demonstrado dia após dia é mais forte que qualquer manipulação. Eu também comecei a me redescobrir. Quem era eu além de mãe e ex-esposa? Voltei a pintar,
um hobby que eu havia abandonado há anos. Me inscrevi em um curso. Reencontrei velhos amigos. Passei a gostar da minha própria companhia. Descobri uma força em mim que eu jamais imaginei possuir. Uma resiliência forjada no fogo. Hoje a mulher que fala com você não é a mesma que encontrou aquelas mensagens no celular. A voz dela não treme mais. Ela é calma. As cicatrizes ainda estão aqui. Eu as vejo todos os dias. Mas elas não doem mais. Elas me lembram do que eu sobrevivi. Elas são parte de quem eu sou. Eu não apaguei o passado, eu o integrei. As cinzas do meu casamento não me soterraram. Elas se tornaram o solo fértil de onde eu renasci. Mais forte. Mais autêntica. Mais inteira. Meu final feliz não foi encontrar um novo príncipe encantado. Meu final feliz foi perceber que eu não precisava de um. Meu final feliz foi a primeira noite em que deitei a cabeça no travesseiro no meu novo apartamento, e senti paz. Foi o primeiro riso genuíno e despreocupado do meu filho. Foi o dia em que minha filha me defendeu dizendo para alguém: minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Meu final feliz é agora, é esta calma, esta certeza de quem eu sou. Eu olho para a câmera agora, não como uma vítima que busca piedade, mas como uma sobrevivente que oferece um mapa. Um mapa para sair da escuridão. Se você está agora no chão da sua cozinha sentindo que não tem mais forças. Se você ouve as acusações e começa a duvidar de si mesma. Se você olha nos olhos dos seus filhos e vê uma distância que te rasga a alma, ouça a minha voz. A guerra que você está enfrentando pode parecer impossível, a solidão pode ser avassaladora. Mas a força que você está prestes a descobrir dentro de si mesma será a sua maior vitória. Ela não virá de uma vez, virá na decisão de levantar da cama, na coragem de pedir ajuda, na paciência de reconstruir, tijolo por tijolo, uma nova vida. Você não está sozinha, milhares de nós já estivemos nesse campo de batalha. E nós sobrevivemos. Seu final feliz não é encontrar um novo amor, é encontrar a si mesma, é resgatar a sua voz, a sua verdade, a sua força. E quando você se encontrar, você se tornará inabalável. Porque você terá sobrevivido à guerra que aconteceu dentro da sua própria casa. E não há nada, absolutamente nada, que possa te derrubar depois disso. Antes da guerra, havia um jardim. E antes do jardim havia a semente. A nossa semente foi plantada em uma tarde chuvosa de outono, no corredor silencioso de uma livraria de segunda mão. Eu sempre amei o cheiro daqueles lugares. Uma mistura de poeira, papel velho e histórias esperando para serem descobertas. Eu estava procurando por um livro de poesia, um refúgio para a melancolia daquele dia cinzento. E então, eu o vi. Ele estava na seção de filosofia, com um livro aberto nas mãos, completamente absorto. Havia algo na sua concentração, na maneira como a testa se franzia levemente, que me prendeu a atenção. Ele não era o tipo de homem que chama a atenção com barulho. Ele tinha uma presença quieta, mais sólida, como uma árvore antiga. Nossos olhos se encontraram por cima de uma estante de clássicos russos. Ele sorriu. Não foi um sorriso largo, conquistador, foi um sorriso pequeno, quase tímido, mas que alcançou os olhos dele. E os olhos eram a coisa mais honesta que eu já tinha visto. Eram olhos que pareciam escutar. Ele veio até mim, com o livro ainda na mão. Desculpe, ele disse, com uma voz calma que parecia combinar com o silêncio da livraria. Eu vi que você estava olhando para esse, é um dos meus favoritos. Ele apontou para o livro de poesia na minha mão. E foi assim que tudo começou. Com uma conversa sobre versos e metáforas, em meio a milhares de outras histórias que nos cercavam. Mal sabíamos que estávamos escrevendo o primeiro parágrafo da nossa. Minha primeira impressão dele foi de paz. Estar perto dele era como encontrar um abrigo na chuva. Ele não tentava impressionar. Ele simplesmente era. Ele me fez perguntas. Perguntas de verdade. Sobre meus sonhos, meus medos, os livros que mudaram a minha vida. Naquela tarde, eu não me senti apenas ouvida. Eu me senti vista. Descoberta. Naquela época, ele era a personificação da gentileza. Ele abria portas, não por cavalheirismo antiquado, mas por um cuidado genuíno. Ele ouvia minhas histórias longas e confusas sobre o trabalho sem nunca olhar o relógio.
Ele tinha um humor sutil, inteligente, que aparecia nos momentos mais inesperados e me fazia rir até a barriga doer. As qualidades que me atraíram não eram grandiosas. Eram os pequenos detalhes. A forma como ele falava da mãe dele, com um respeito e um carinho que me emocionavam. A paciência que ele tinha ao explicar algo complexo. A paixão com que ele falava sobre seus projetos, seus planos. Ele parecia um homem que construía coisas para durar. Pontes, não muros. Um futuro, não castelos de areia. Eu olhava para ele e via segurança. Via um porto seguro. Via o pai dos filhos que eu nem sabia que já sonhava em ter. Lembro de um momento, alguns meses depois de nos conhecermos. Foi o nosso primeiro fim de semana juntos, em uma pequena cidade na serra. Alugamos uma cabana simples, com uma lareira e uma varanda que dava para as montanhas. Na segunda noite, uma tempestade desabou. A luz acabou, e ficamos no escuro, iluminados apenas pelo fogo da lareira. Eu sempre tive um medo irracional de tempestades, um resquício da infância. Senti um calafrio, um pânico antigo subindo pela espinha. Ele deve ter percebido, porque sem dizer uma palavra, ele me puxou para perto, me envolveu em um cobertor, e começou a contar uma história. Não era uma história de contos de fadas, era sobre o avô dele, um homem simples, que dizia que as tempestades eram apenas o céu limpando a alma. Ele falou por horas, com a voz baixa e constante, um contraponto ao barulho da chuva e do vento lá fora. Ele falou sobre seus sonhos de construir uma família. Uma família onde todos se sentissem seguros, não importasse a tempestade que estivesse caindo do lado de fora. E então, no meio da escuridão, com o rosto iluminado pelas chamas dançantes, ele olhou bem nos meus olhos e disse: "Eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas eu te prometo uma coisa, comigo, você nunca mais vai precisar ter medo do escuro, eu vou ser a sua luz." Naquele momento, eu acreditei. Eu acreditei com cada fibra do meu ser. Eu acreditei que tinha encontrado o homem que não apenas me protegeria das tempestades, mas dançaria comigo na chuva. Aquele homem naquela cabana, com aquela promessa, ele era o meu lar. A promessa de um futuro feliz, sólido, inabalável. Uma promessa que por muitos anos eu acreditei que ele estava cumprindo. Era a fundação sobre a qual eu construí toda a minha vida. Uma fundação que eu achava ser de rocha, mas que no fim, se revelou ser feita de pó. Aquela promessa, feita na penumbra de uma cabana, não foi levada pela tempestade. Pelo contrário, ela se tornou a nossa fundação. A certeza de que, não importava o quão escuro ficasse lá fora, nós teríamos um ao outro. Eu me ancorei naquela promessa, e construí minha vida sobre ela. A transição do namoro para o casamento foi como o curso natural de um rio, sem pressa, sem solavancos, apenas um movimento constante em direção ao oceano que éramos nós dois. O pedido não foi em um restaurante caro, com violinos ao fundo. Foi muito mais a nossa cara. Foi em uma tarde de sábado, de volta àquela mesma livraria de segunda mão. Ele me levou até lá com a desculpa de procurar uma primeira edição de um autor que amávamos, e enquanto eu me perdia entre as prateleiras, ele me chamou. Estava parado no mesmo corredor onde nos vimos pela primeira vez, segurando um livro de poesia. O mesmo que eu segurava naquele dia. Ele me entregou o livro e disse: "Acho que você vai gostar do último poema. É inédito." Eu abri na última página. E lá, em um pequeno recorte de papel cuidadosamente colado sobre os versos estava a pergunta. Não era uma pergunta, na verdade. Era uma afirmação. "Seja a minha luz para sempre." Quando levantei os olhos, marejados, ele estava ajoelhado, com um anel simples, mas que parecia carregar todo o brilho do mundo. Meu sim foi um sussurro, mas ecoou por toda a minha alma. Naquele momento, todas as histórias de amor que nos cercavam naquelas estantes, pareceram aplaudir a nossa. Os primeiros anos de casados foram banhados por uma luz dourada. Compramos nossa primeira casa. Lembro do cheiro de tinta fresca se misturando com o aroma de pizza, que comíamos sentados no chão da sala vazia, planejando onde cada móvel ficaria, onde cada sonho seria pendurado. Pintamos as paredes de branco como uma tela esperando pelas cores da nossa vida. Nossos planos eram simples e grandiosos ao mesmo tempo. Queríamos construir uma família. Queríamos encher aquela casa com risadas de crianças, com o cheiro de bolo no forno aos domingos. Ele sonhava em crescer na carreira, e eu era sua maior incentivadora. Eu sonhava em ser mãe, em criar um lar que fosse um refúgio,
Um lugar onde nossos filhos se sentissem incondicionalmente amados e seguros. Éramos um time. Dividíamos as tarefas, as contas, as preocupações e, principalmente, as alegrias. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. O primeiro sofá, a primeira viagem de férias, o primeiro cachorro. Estávamos tecendo, fio a fio, a tapeçaria da nossa felicidade. Havia tantos momentos felizes que eles se sobrepõem na minha memória como camadas de um belo quadro. Mas existe uma imagem, um momento específico, que para mim simboliza o auge do nosso amor. O ponto mais alto da montanha que escalamos juntos. Foi na madrugada em que nosso primeiro filho nasceu. Depois de horas de um trabalho de parto exaustivo, o mundo se resumiu ao silêncio daquele quarto de hospital. A agitação havia passado. As enfermeiras haviam saído. Éramos apenas nós três. Eu estava deitada, exausta, mas com uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Uma energia que vinha de um amor tão avassalador que parecia não caber no meu peito. Nosso filho dormia serenamente no bercinho ao lado da cama, um pequeno milagre enrolado em um cobertor azul. Ele não saiu do meu lado um único segundo. Estava sentado em uma poltrona, mas seus olhos não desgrudavam de mim e do nosso bebê. Havia uma reverência no seu olhar. Em um determinado momento, no meio da quietude da madrugada, ele se levantou e caminhou até o berço. Eu o observei tocar a mãozinha minúscula do nosso filho com uma delicadeza que parecia impossível para suas mãos tão grandes. Então, ele veio até mim. Pegou a minha mão e a beijou. Seus olhos, aqueles mesmos olhos honestos da livraria, agora estavam cheios de lágrimas. Ele olhou do nosso filho para mim, e de volta para o nosso filho. E com a voz embargada ele sussurrou: "Olha só o que a gente fez. Nós criamos uma vida. Nós criamos uma família." E então ele se inclinou e disse algo que eu nunca jamais vou esquecer: "Obrigado por me dar um lar de verdade. Vocês dois são o meu lar." Naquele instante, naquele quarto de hospital estéril, sob a luz fraca de um abajur, eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Eu tinha tudo. Eu tinha o amor, a parceria, a família. Tínhamos alcançado o topo. A vista era linda, perfeita, eterna. Eu não tinha como saber, olhando para aquele homem com lágrimas de felicidade nos olhos, que ele mesmo, um dia, colocaria fogo no lar que ele jurou proteger. Eu não tinha como saber que estávamos no ponto mais alto, bem na beira do precipício. O topo da montanha é um lugar perigoso. A vista é tão linda que você se esquece que o único caminho a partir dali é para baixo. E a queda pode ser longa. Aquele momento no hospital, com a promessa de um lar sussurrada no meu ouvido, foi o nosso cume. E por um tempo, nós vivemos lá em cima respirando aquele ar puro e raro da felicidade completa. A chegada da nossa filha 2 anos depois, deveria ter sido apenas mais uma expansão do nosso paraíso. E de muitas formas foi. Mas olhando para trás eu vejo que foi ali que as primeiras fissuras finas como um fio de cabelo, começaram a aparecer na nossa rocha. A exaustão de ter 2 filhos pequenos é real. As noites mal dormidas, a casa em constante estado de caos organizado, o tempo para nós dois que se tornou um luxo raro. Era normal. Acontece com todos os casais, era o que eu dizia a mim mesma, mas a mudança nele foi sutil, e por isso mesmo, mais assustadora. A paz que ele costumava carregar, deu lugar a uma impaciência constante. O homem que ouvia minhas histórias sem pressa, agora olhava o celular enquanto eu falava. As longas conversas na cozinha foram substituídas por monossílabos, e pela desculpa que ele estava sempre cansado demais. O trabalho se tornou seu refúgio e sua justificativa para tudo. As horas extras se estenderam, as viagens de negócio se tornaram mais frequentes. E cada vez que eu tentava expressar minha solidão, minha necessidade de tê-lo por perto, a resposta era uma forma de acusação velada. Eu estou fazendo isso por nós, pela nossa família. Você não entende a pressão que eu sofro? Você deveria me apoiar, não me cobrar mais. Ele me fazia sentir ingrata, carente, irracional. Eu comecei a duvidar da minha própria percepção. Será que eu estava exigindo demais? Será que eu não estava vendo o sacrifício que ele fazia? Ele era tão bom em pintar esse quadro, o do marido heróico se matando de trabalhar pela família, que eu comecei a me sentir a vilã egoísta da história. Então a gentileza começou a ser substituída pela crítica. Eram pequenas coisas, ditas como se fossem conselhos, mas que pousavam em mim como pedras. Essa roupa não te valoriza muito depois dos filhos, não acha?
Você deixou as crianças verem muita TV hoje de novo? Precisa ter mais pulso firme. Nossa, você parece exausta. Precisa se cuidar mais. Cada frase era uma pequena erosão na minha autoestima. Ele estava me diminuindo, migalha por migalha, e me convencendo de que era para o meu próprio bem. Lembro de um jantar, na casa de amigos. Eu estava contando uma história engraçada sobre as crianças e todos estavam rindo. No meio da minha frase, ele me interrompeu. Não foi bem assim, amor. Você está exagerando. Ele então recontou a história, com as correções dele, tirando toda a graça, e me fazendo parecer uma boba. Eu senti meu rosto queimar. Ninguém pareceu notar, mas para mim, foi como se ele tivesse me dado um tapa em público. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era pesado. Quando eu finalmente criei coragem para dizer o quanto aquilo tinha me magoado, a resposta dele foi fria. Eu só estava tentando te ajudar. Você se empolga e acaba parecendo meio desesperada por atenção. Eu me preocupo com a imagem que você passa. Eu não tive resposta. Eu apenas chorei em silêncio, olhando para a janela. Naquela noite, eu entendi que o homem ao meu lado não era mais meu parceiro. Ele havia se tornado meu juiz, e o veredito era sempre o mesmo: culpada. A manipulação emocional é um labirinto. Você anda em círculos procurando uma saída, mas cada parede que você toca parece ser um espelho que reflete suas próprias inseguranças. Ele me empurrava para o fundo do poço com uma mão, e com a outra, me oferecia uma flor, dizendo que a culpa da queda era minha. Um dia me tratava com uma frieza cortante, no outro, aparecia com um presente, dizendo que me amava e que só estava estressado. E eu, desesperada para acreditar que o homem da livraria ainda existia, me agarrava àquelas migalhas de afeto. A distância entre nós se tornou um abismo. A intimidade se tornou uma obrigação. Deitar na cama ao lado dele era a forma mais solitária de solidão que eu já conheci. O corpo dele estava ali, mas a alma estava a quilômetros de distância. E eu comecei a me perguntar, onde ele ia quando não estava comigo? A suspeita é uma febre baixa. Ela te consome lentamente e te deixa fraca, delirante. Começou com o celular. O aparelho que antes ficava esquecido pela casa, agora era um órgão vital, sempre no bolso, sempre com a tela virada para baixo. O som das notificações que ele tentava abafar no meio da noite. As ligações atendidas com a voz baixa, em outro cômodo. As desculpas cada vez mais esfarrapadas para chegar tarde. Uma reunião de última hora. Um cliente com problemas. Trânsito. Eu me senti uma detetive na minha própria casa, procurando por pistas de um crime que eu rezava para não ter acontecido. Um cheiro de perfume diferente na camisa dele. Uma conta de restaurante no extrato do cartão que não se encaixava na nossa rotina. Cada pequena anomalia era uma pontada no meu coração, uma confirmação do que a minha intuição já gritava, mas minha razão se recusava a aceitar. Eu queria estar errada. Eu queria, mais do que tudo no mundo, que fosse tudo coisa da minha cabeça, que eu fosse a louca paranoica como ele tantas vezes insinuou, porque a alternativa era insuportável demais para contemplar. E então, veio a terça-feira, uma terça-feira cinzenta, comum, esquecível. Uma terça-feira que se tornou o marco zero da minha nova vida. Ele tinha saído mais cedo para o trabalho, as crianças estavam na escola, a casa estava silenciosa. Eu estava arrumando nosso quarto, a tarefa mais dolorosa do meu dia, porque era o espaço que mais evidenciava o abismo entre nós. Eu estava trocando os lençóis da cama, e foi quando eu vi o celular dele. Ele tinha esquecido, meu coração deu um salto. Ele nunca jamais esquecia o celular. Era minha chance. A chance de acabar com aquela agonia, de uma vez por todas, ou de confirmar a minha loucura, e talvez, só talvez, encontrar paz. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Eu não sabia a senha. Tentei a data do nosso aniversário. Nada. A data de nascimento do nosso filho. Nada. Da nossa filha. Nada. E então, um pensamento frio me atingiu. Tentei a data de nascimento dele. Abril. A senha do seu mundo secreto era ele mesmo. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu sabia que o que eu encontraria ali iria me destruir. Mas a necessidade de saber era maior que o medo da dor. Abri o aplicativo de mensagens. E lá estava. Uma conversa. Um nome que eu nunca tinha visto. E um histórico que se estendia por meses. Eu não li tudo, eu não precisei. As fotos que eles trocavam, as declarações de amor.
Os planos que faziam para os fins de semana em que ele dizia estar trabalhando. A forma como ele falava de mim para ela. A minha mulher. Um problema. Ela não me entende como você. Cada palavra era um caco de vidro rasgando meu peito por dentro. O som do mundo desapareceu. Tudo que eu ouvia era o zumbido do meu próprio sangue nos meus ouvidos. Olhei ao redor do nosso quarto. A nossa foto de casamento na mesa de cabeceira. As roupas dele no armário, ao lado das minhas. A cama que compartilhamos por 12 anos. Tudo aquilo era uma mentira, um cenário, e eu era a atriz principal que não sabia que o roteiro tinha mudado. A dor foi física. Foi como levar um soco no estômago que me deixou sem ar. Eu caí de joelhos no chão, com o celular na mão, e a única coisa que eu consegui fazer foi emitir um som que nem parecia humano. Um gemido que vinha do lugar mais profundo da minha alma, o som de um coração se partindo. Eu achava que aquele era o fundo do poço, a humilhação, a traição. A sensação de ser descartada, de ter sido uma tola por tanto tempo. Eu achava que nada poderia ser pior do que aquilo. Mas quando ele chegou em casa naquela noite, e eu o confrontei, com os olhos inchados e a voz que mal saía, eu descobri que o inferno tinha muitos outros andares. E eu estava apenas começando a descer. Ele não negou. Não pediu perdão. Não houve uma lágrima, um pingo de remorso. Ele me olhou, com aqueles olhos que um dia eu achei tão honestos, e disse com uma calma que me gelou a espinha: "Que bom que você descobriu, isso facilita as coisas." Facilita as coisas. 12 anos de vida, 2 filhos, uma casa, uma história, reduzidos a um problema que precisava ser facilitado. Foi ali que eu entendi. O homem que eu amava não existia mais, talvez nunca tivesse existido. No lugar dele, havia um estranho. E aquele estranho não estava apenas terminando o nosso casamento. Ele estava se preparando para a guerra, e eu era o inimigo. A frase dele, "isso facilita as coisas", não foi o fim da conversa, foi o tiro de largada. Naquela noite, nós não gritamos. O silêncio que se instalou na nossa casa era muito mais violento do que qualquer berro. Era um silêncio denso, frio, que sugava todo o ar e toda a esperança. Eu dormi no quarto de hóspedes. Ou melhor, eu fiquei deitada no escuro, ouvindo as batidas do meu próprio coração, que soavam como marteladas em uma estrutura que já tinha desabado. Nos dias seguintes nós vivemos como fantasmas em nossa própria casa, cruzávamos pelos corredores sem nos olharmos. Ele agia com uma normalidade assustadora na frente das crianças, como se nada tivesse acontecido. E eu, paralisada pela dor e pelo choque, o imitava. Eu sorria, preparava o lanche e ajudava na lição de casa. Mas por dentro, eu estava em ruínas. Eu me sentia cúmplice de uma farsa, protegendo meus filhos de uma verdade que, eu sabia, iria explodir a qualquer momento. A gota de água, o momento que selou o destino do nosso casamento, não foi uma briga. Foi um ato de crueldade calculado disfarçado de paternidade. Foi em um sábado de manhã. Eu tinha acordado com uma enxaqueca terrível, resultado de dias sem dormir e de um choro contido. Pedi a ele que levasse as crianças ao parque para que eu pudesse descansar um pouco. Ele concordou, com uma solicitude que me pareceu suspeita. Horas depois, eles voltaram. A casa estava silenciosa. Eu os encontrei no quarto do meu filho. Ele estava sentado na cama, entre os dois, falando com uma voz baixa e pesarosa. Eu parei no batente da porta, sem ser vista. E ouvi as palavras que se tornariam a trilha sonora do meu inferno. "A mamãe não está se sentindo bem ultimamente", ele dizia, afagando o cabelo da nossa filha. "Acho que toda essa responsabilidade de cuidar de nós a deixou muito cansada e triste. Talvez ela precise de um tempo sozinha para melhorar. Talvez seja melhor para ela se o papai cuidar de vocês por um tempo, para que ela possa descansar. Vocês não acham que a mamãe merece descansar?" Meu filho olhou para ele com os olhos arregalados e preocupados. "A mamãe vai embora?" E ele respondeu, com a voz embargada de uma falsa emoção: "Não, campeão, mas talvez a gente precise ir para não atrapalhar. O importante é que a mamãe fique bem." Naquele momento, o chão não apenas rachou. Ele se abriu em um abismo sem fundo. Ele não estava apenas me traindo com outra mulher. Ele estava me traindo com meus próprios filhos. Estava usando o amor e a preocupação deles para me pintar como fraca e instável. Estava plantando a semente da ideia
de que a minha presença era um fardo, de que a ausência deles seria um alívio para mim. A enxaqueca sumiu, substituída por uma clareza gelada. Eu entrei no quarto, meus filhos me olharam como se eu fosse uma estranha frágil. Ele levantou os olhos para mim, e não havia surpresa, apenas um desafio silencioso. A guerra havia sido declarada. E o campo de batalha seria o coração dos nossos filhos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fui até ele na sala. Ele estava assistindo televisão como se fosse um sábado qualquer. Eu desliguei o aparelho. Ele me olhou, irritado. Nós vamos nos divorciar, eu disse. A voz não tremeu. Não era uma pergunta. Não era uma ameaça. Era um fato. O primeiro tijolo que eu colocava na construção da minha nova vida. Ele me encarou por um longo momento. Um pequeno sorriso de desprezo brincou no canto da sua boca. Eu já tenho um advogado, ele respondeu. E foi isso. O fim de 12 anos. Não em lágrimas, mas em uma troca de sentenças de morte. Os dias seguintes foram um borrão de caixas de papelão e de uma dor surda. Ele fez questão de sair de casa de uma forma teatral. Empacotou suas coisas durante o fim de semana, quando as crianças estavam presentes. Ele as abraçava, chorava, dizia que as amaria para sempre e que sentiria muita falta delas. A cada caixa que ele levava para o carro, ele lançava um olhar para mim, um olhar que dizia para as crianças, sem palavras: vejam, ela está me expulsando. Eu me tornei a vilã na história da partida dele. A reação da família e dos amigos foi uma mistura confusa de pena e conselhos inúteis. Tenha calma, é só uma fase. Vocês têm filhos, precisam pensar neles. Mas ele parecia te amar tanto. Ninguém entendia a dimensão da guerra que estava começando. Eu me sentia terrivelmente sozinha. O processo de divórcio foi litigioso, foi brutal. Ele não queria um acordo. Ele queria a minha rendição incondicional. Disputou cada bem material, não pelo valor, mas pelo prazer de me desgastar. O carro, a divisão dos móveis, a conta poupança. Mas a verdadeira batalha sangrenta e cruel foi pela guarda dos nossos filhos. Os documentos que o advogado dele apresentava eram peças de ficção. Me descreviam como uma mãe negligente, emocionalmente instável, incapaz. Usavam a minha dor, a minha tristeza pela traição, como prova da minha loucura. O momento mais difícil de todo o processo aconteceu em uma sala de mediação. Não era um tribunal, mas parecia. Estávamos sentados em lados opostos de uma longa mesa. Eu, minha advogada, ele e o advogado dele. E uma mediadora, uma mulher, com um olhar cansado. O advogado dele começou a falar. E leu em voz alta uma petição onde ele pedia a guarda integral, alegando que o meu estado mental abalado colocava as crianças em risco. Ele listou exemplos. As vezes em que eu chorei. A vez em que eu perdi a paciência. A minha falta de rotina. Eram fragmentos da minha vida, distorcidos em uma arma apontada para mim. Eu me lembro de olhar para as minhas mãos, sobre a mesa, para não ter que encarar ninguém. Eu sentia meu corpo inteiro tremer. Eu queria gritar. Queria dizer que a minha dor tinha um nome e um sobrenome, e ele estava sentado bem na minha frente. Mas eu não podia. Eu precisava ser calma. Sóbria. Sã. Qualquer explosão de emoção seria usada contra mim. Foi a hora mais longa da minha vida. Ser julgada, dissecada e condenada pelo homem que um dia prometeu ser a minha luz no escuro. O dia de assinar os papéis do divórcio finalmente chegou, meses depois. Era uma manhã fria de inverno. Fomos a um cartório. O silêncio entre nós era pesado. Final. Recebemos as canetas. Eu olhei para o papel, para o meu nome, ao lado do dele, pela última vez. A minha mão tremia um pouco quando eu assinei. Quando minha assinatura estava ali, gravada em tinta azul, eu não senti o que esperava. Não houve uma explosão de alívio. Não houve um choro desesperado de tristeza. O que eu senti foi um silêncio profundo dentro de mim. Era o silêncio de um campo de batalha depois que a última bomba caiu. A guerra não tinha acabado, eu sabia. A batalha pelos meus filhos continuaria. Mas aquele casamento, aquela identidade, aquela mulher que eu fui, ela tinha morrido oficialmente ali. Eu saí do cartório e parei na calçada. O ar frio doeu no meu rosto. Eu estava sozinha. Legalmente, oficialmente, completamente sozinha. E pela primeira vez, em meio a todo o medo do futuro,
um sentimento novo, minúsculo mas teimoso, começou a brotar: liberdade. Era assustador, mas era meu. A assinatura naquele papel não foi um ponto final, foi o início de uma página em branco. E a primeira coisa que senti, parada naquela calçada fria, foi o pavor do vazio. Os primeiros meses foram silenciosos. Um silêncio que doía nos ouvidos. Minha nova casa, um apartamento menor, ecoava a ausência. Eu acordava no meio da noite e, por um segundo, esquecia onde estava. Estendia a mão para o outro lado da cama e encontrava o nada. E a solidão me engolia. Houve dias em que a única coisa que eu queria era voltar no tempo, não para a felicidade, mas para a ignorância, para a dor familiar da suspeita, que parecia menos assustadora do que a dor desconhecida da liberdade. Porque a liberdade no começo não parece liberdade. Parece abandono. Mas aos poucos, em meio ao luto pela vida que eu perdi, pequenas frestas de luz começaram a aparecer. Lembro da primeira vez que cozinhei um jantar só para mim. Sem pressa, sem ter que agradar ninguém. Coloquei a minha música favorita para tocar, abri uma taça de vinho e saboreei cada garfada. Foi um ato revolucionário. Lembro do primeiro fim de semana sem as crianças, quando a angústia da saudade deu lugar a uma tarde inteira lendo um livro, sem interrupções. Eu estava me reencontrando nos pequenos espaços que antes eram preenchidos pelo caos. Eu sabia que não conseguiria atravessar essa jornada sozinha. A terapia se tornou minha bússola. Semana após semana, eu me sentava naquela poltrona e desfazia os nós que estavam na minha garganta. Aprendi a dar nome aos sentimentos. Aprendi que o que eu vivi tinha nome: abuso psicológico, manipulação, gaslighting. Não era coisa da minha cabeça. E a validação que eu recebi ali foi a água que começou a curar minhas feridas. Minha terapeuta me ensinou a mais importante das lições: a perdoar a mim mesma. Por não ter visto antes, por ter acreditado nas mentiras, por ter ficado tempo demais. Eu voltei a pintar. Comprei telas e tintas e transformei um canto da minha sala em um ateliê improvisado. A cada pincelada, eu sentia que estava colocando para fora uma dor que não tinha palavras. Eu pintava paisagens sombrias que, aos poucos, foram ganhando cores mais vibrantes. Eu não estava apenas pintando quadros, eu estava pintando a minha alma de volta à vida. Reconectei com amigos que a vida de casada tinha me afastado, e descobri que a minha rede de apoio era mais forte do que eu imaginava. Eram eles que me lembravam quem eu era antes de tudo: a mulher engraçada, a amiga leal, a sonhadora. Eles não me viam como uma divorciada quebrada, eles me viam como eu, e isso me ajudou a me ver da mesma forma. Hoje, a minha vida não tem um roteiro previsível de antes, e essa é a sua maior beleza. Eu moro neste apartamento que no início parecia um símbolo da minha perda, e que hoje é o meu santuário. Cada objeto aqui foi escolhido por mim. As paredes estão cobertas com as minhas pinturas e com os novos desenhos dos meus filhos, desenhos que agora têm sóis ainda maiores. A minha rotina é guiada pela paz, não pela obrigação. O cheiro de café pela manhã ainda existe, mas agora ele é o meu ritual. É o cheiro da minha companhia, da minha calma antes do mundo acordar. A mulher que eu sou hoje não tem medo do silêncio, ela aprendeu a gostar da própria voz. Aprendi que eu sou resiliente. Que a minha capacidade de amar não foi destruída, ela foi refinada. Aprendi que um relacionamento não deve ser a sua identidade, mas um complemento para ela. E que o amor verdadeiro não te diminui para caber no mundo de alguém, ele expande o seu. Perdoar. Essa é uma palavra complexa. Eu perdoei? Eu não sei se perdoei a ele. O perdão para mim não foi sobre absolvê-lo. Foi sobre me libertar. Foi sobre entender que o ódio e o ressentimento eram uma âncora que me mantinha presa àquele passado, àquela dor. E eu precisava navegar. Então, eu soltei a âncora. Eu perdoei a situação. Eu aceitei que aquilo aconteceu, que aquilo me moldou, mas que aquilo não me define mais. A energia que eu gastava olhando para trás, hoje eu uso para construir o meu futuro. E o futuro, ele parece promissor. Eu não estou procurando por um novo amor. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu também não estou fechada para ele. A diferença é que hoje eu sei exatamente o que eu mereço. Eu não preciso de um salvador, de alguém que me prometa ser a minha luz no escuro.
porque eu aprendi a acender a minha própria luz. Se alguém vier, terá que vir para somar, para caminhar ao meu lado, na mesma velocidade, com o mesmo respeito, com a mesma paz que eu lutei tanto para conquistar. Mas se não vier, tudo bem, porque a minha vida já está completa. Ela é preenchida pelo amor incondicional dos meus filhos, pela lealdade dos meus amigos, pela satisfação do meu trabalho, pela alegria de criar. A minha felicidade não é mais uma condição que depende de outra pessoa, ela é o estado natural da minha alma. E essa, eu descobri, é a única forma de amor que ninguém, nunca mais poderá me tirar. Se eu pudesse voltar no tempo, para o início de tudo, e encontrar aquela mulher, a mulher que eu era, de joelhos no chão do quarto, com o coração em estilhaços e o futuro em ruínas, o que eu diria a ela? Eu me aproximaria com cuidado, eu a abraçaria, e sussurraria no seu ouvido: respire, apenas respire fundo. Essa dor que você sente, essa que parece que vai te rasgar ao meio, que te sufoca e te cega, ela não vai te matar, ela vai te transformar. Eu diria a ela: não duvide da sua intuição, ela estava certa o tempo todo, você não é louca, você não é fraca, você foi forte por tempo demais. E está tudo bem em desmoronar agora, porque é sobre esses escombros que você vai construir seu castelo. Eu a faria olhar nos meus olhos e diria: as lágrimas que você está chorando agora não são em vão. Elas estão regando a semente da mulher incrível que você está prestes a se tornar, uma mulher que você nem imagina que existe dentro de si. Cada acusação que você ouvir, cada mentira que for contada, cada porta que se fechar, será um degrau. Você vai subir. Eu prometo. E para você, que talvez esteja agora no chão da sua cozinha, que talvez tenha acabado de ler uma mensagem que partiu seu mundo, que talvez esteja olhando para o seu filho dormir, e se perguntando como vai protegê-lo da tempestade que se aproxima. Para você eu digo: eu te vejo. Sua dor é real. A guerra que você enfrenta é solitária, mas você não está sozinha. Quero que você saiba que a sua jornada não é sobre esquecer, é sobre integrar. Suas cicatrizes não são marcas de vergonha. São medalhas de honra, gravadas na sua pele para te lembrar de cada batalha que você venceu, mesmo quando achou que tinha perdido. A força que você procura desesperadamente do lado de fora, em um advogado, em um juiz, na aprovação dos outros, ela já está aí. Ela está pulsando debaixo do medo, da dor, da exaustão. É a voz silenciosa que te diz para levantar da cama mais um dia. É o amor feroz que te faz sorrir para os seus filhos quando tudo o que você quer é chorar. Confie nessa força. Alimente-a. Ela é o seu norte. Sua maior vingança não será vê-lo cair, será vê-la voar. Sua maior vitória não será provar que ele estava errado. Será provar para si mesma o quão certa você estava em acreditar na sua capacidade de se reerguer. Pare de esperar por um pedido de desculpas que nunca virá. Pare de esperar que os outros entendam a profundidade das suas feridas. A validação que você precisa não virá deles. Virá de você. Do dia em que você se olhar no espelho, e em vez de ver uma mulher quebrada, ver uma guerreira. Seu final feliz não é um príncipe encantado chegando para te salvar. Seu final feliz é o momento em que você percebe que a heroína da sua história sempre foi você. É a paz que você sentirá na sua própria casa. É a alegria no riso dos seus filhos. É o conforto na sua própria companhia. Lembre-se da promessa quebrada, daquele que um dia disse que seria sua luz no escuro. A grande ironia e a sua maior bênção é que ao te jogar na escuridão mais absoluta ele te forçou a fazer a maior descoberta da sua vida. Você não precisava da luz dele. Você era o próprio sol. E você está apenas começando a brilhar.